Olá, pessoal, espero que estejam bem. Que bom que você está aqui nesta Masterclass Construindo um Resumo Científico. Eu sou a Silvia Loyola, da equipe de eventos da Acervo Mais, e nós estaremos aqui nesta aula para entender o que consiste um estudo original em forma de resumo simples para análise de evento, ok? Vamos lá, então? Então, quando a gente está montando uma pesquisa, quando a gente se coloca no propósito de tornar uma escrita científica, ela não começa no ato quando eu me coloco para escrever, né, a pesquisa. Ela começa muito antes, certo? Então, já tendo delimitado, ou, aliás, tendo definido o seu tema, tendo melhor delimitado mesmo o seu tema, que aí vai entrar na questão daquilo que você tem um certo talento, né? Daquilo que você tem uma afinidade, porque não flui uma escrita quando eu tenho que me sentar ou me colocar para escrever algo no qual eu não gosto. Então, precisa ser um tema que eu separe no qual eu tenha um talento, sabe? Que eu tenha uma afinidade. Então, tendo delimitado isso, o tema da minha pesquisa, qual que é o próximo passo aqui? Eu faço a busca nas bases de dados, isso aqui para o estudo original, né? A busca nas principais bases de dados, bases de relevância, bases confiáveis, de qualidade. Eu vou buscar artigos que se relacionam ao meu tema. Para quê? Para que eu possa entender a atualidade do meu tema e também a dinâmica do conhecimento dele. Para que então eu esteja por dentro, né? Esteja bem relacionado sobre o que é a atualidade do meu tema, né? E aí vai entrar o seguinte aqui, os impactos, né? Os impactos sociais que esse tema causa, as implicações, diversas abordagens, sejam similares, sejam perspectivas diferentes. Então, tendo tudo isso, eu estarei pronto, estarei bem atento sobre o meu tema, estarei preparado sobre o meu tema. E ainda mais, tendo observado, né, ali o padrão de escrita dos artigos que eu me coloquei para ler, eu vou perceber pontos em comum. E eu vou conseguir ter, se eu estiver prestando atenção, vou conseguir ter abstraído elementos que eu posso usar para a minha escrita, né? E aí eu estarei pronto aí para começar a minha escrita científica e deslanchar aí para o meu resumo, né? Então, vamos lá, aqui esse próximo slide, nós apresentamos o que consiste um estudo original. Então, o propósito principal dele é uma investigação científica. Então, eu me coloco aí como no papel de investigador, né? Para poder desbravar esse campo nesse meu tema específico que eu já delimitei, né? E aí vai se incluir trabalhos que apresentem dados originais e inéditos de descobertas. E essas podem ser experimentais, quase experimentais ou observacionais, né? E também de caráter qualitativo e ou quantitativo, né? Seja por qualquer área da ciência, tá certo? Uma coisa que a gente ressalta bastante aqui na Acervo Mais é que, para que eu, então, já que eu estou na postura de trazer esse trabalho para que contribua para a sociedade, com a publicação dele, seja a publicação inicial, de um recorte na forma de resumo para análise, ou então, futuramente, dele extenso, completo, como um artigo científico, eu preciso ter a noção que esse meu trabalho deve ser inédito, né? Então, eu não posso, já que eu estou dando aí ele para a publicação, os direitos para uma revista, para uma editora, ele precisa ser exclusivo e inédito para aquela editora, né? Eu não posso já tê-lo publicado em algum outro lugar, tá certo? Então, aceitamos aqui somente trabalhos inéditos. Depois, aqui tem alguns elementos iniciais para o nosso tipo de texto de estudo original. Todos esses pontos, pessoal, vocês encontram na nossa normativa,
que na verdade é mais do que uma normativa, é um estatuto, né? Um estatuto de publicação em anais de evento, no nosso site, acervomais.com. Vocês encontram lá tudo específico, esses pontos que eu estou colocando aqui. A primeira questão é o tipo do resumo, né? Que precisa estar delimitado ali no cabeçalho, antes que comece ali aquela parte inicial das informações elementares do meu estudo. Então, eu preciso identificar ali que tipo de resumo é. Se é um resumo simples, né? E qual o tipo do texto, certo? Então, é um estudo original. Depois, o título. Ele precisa ter no máximo 150 caracteres, isso não conta-se espaço, não contam aqui espaços, né? Um máximo de 5 autores, incluindo o orientador. A instituição, somente nome, sigla, cidade e a unidade federativa, né? Depois, financiamento, caso haja o financiamento, tá? E aí, se houver o financiamento, ele precisa vir com o nome e a sigla da instituição de fomento e protocolo de aprovação, tá? E depois as 3 palavras-chave em português. Nós até colocamos aí a foto de um dos resumos que foram publicados aqui no último evento da Acervo Mais, a feira acadêmica, e esse resumo destaca muito bem o cabeçalho elementar ali inicial dessa parte, né? Então, vejam ali o título, né, inteiro ali, depois tudo em caixa alta, essas questões. Os autores, ó, então há apenas um autor, todo o restante entra como coautores, certo? Depois a instituição com a sua sigla, separado por vírgula, a cidade e o estado. E depois o financiamento. Vejam lá como ficou o financiamento. Então, olha lá o nome da instituição com a sua sigla e barra com o número do protocolo que aprova esse financiamento, tá certo? E as palavras-chave todas em português, separadas por vírgula e um ponto final. Aqui nós colocamos uma questão bastante importante sobre a ética em pesquisa. Tá? Então, primeira questão, um resumo simples, ele se caracteriza aqui na Acervo Mais entre 300 e 400 palavras, divididos por seções, tá certo? E aí, quando a gente fala sobre a ética em pesquisa, porque isso é um ponto que a gente precisa, sim, colocar um instante aqui para falar sobre ele? Porque nós sabemos, acredito que todos vocês tenham a ciência, nós até colocamos as leis, né, que respaldam tudo isso, sobre as questões do plágio, né, que isso é um crime, não é? Então, não é permitida a prática de cópia de textos, respeitando as leis de direitos autorais vigentes. Então, vocês podem até acessar para conferir, fazer a leitura, tomar conhecimento sobre essas leis aí, tá certo? Então, é sempre importante, quando eu vou me colocar para escrever algo, eu ter essa postura ética, para que a minha pesquisa ela tenha esse valor, né? Então, essa postura sempre estar me recordando sobre a ética da minha pesquisa, tá bom? Então, quando a gente começa lá na primeira sessão, que é a da introdução, lá no estudo original, né? Então, primeira questão, é uma sessão que a gente delimita, assim como todas, delimitamos números de palavras, tá? Então, precisa ter entre 90 e 110 palavras. E aí, o que consiste a introdução aqui em anais de evento, aqui na Acervo Mais? O que eu devo escrever ali, entende? Então, ela deve introduzir o tema abordado para o leitor com base em informações de impacto que definam o tema e sua importância, com fontes atuais e de qualidade. Então, ali é o meu cartão de visita, né? Mas não só isso, eu preciso que... eu não disse antes que a gente faz uma busca, né? Uma leitura para a gente entender a atualidade e a dinâmica do conhecimento do nosso tema? Aqui eu vou trazer isso, entendeu? Colocando os impactos do meu tema, qual é a importância de eu estar escrevendo aquilo, entendeu? E nunca em primeira pessoa, sempre em terceira pessoa, tá bom? Daí deve ser sucinta e compreensível para o leitor em geral, sintetizando por meio de citações indiretas de referências de artigos científicos, tá? Então, uma questão aqui
boa de frisar é que aqui na Acervo Mais nós não aceitamos para resumos em anais citações diretas, tá bom? Porque já é um texto curto e etc. Então a gente incentiva aí que o autor ele escreva com suas palavras, tá? Mas que também seja fiel com a ideia, tá? Então, a outra questão é não usar de citação direta, como está escrito aí, né? Isso válido para todas as sessões. E se usar uma sigla, quando ele usar a sigla pela primeira vez, ele precisa trazer o nome por extenso antes, como está escrito aí, ó, o Sistema Único de Saúde. Depois, a sigla entre parênteses, né? E aí continua-se o texto, tá bom? Isso quando aparece a primeira vez o termo que você está usando. Apareceu mais de uma vez, não precisa repetir o nome por extenso, tá ok? Pode utilizar a sigla. Agora vamos para o estilo Acervo Mais de citação. Então a gente não trabalha aqui, acredito que todos vocês já devem ter observado, nós não trabalhamos com as normas mais vigentes, né, que se utiliza no meio acadêmico, né, que seja mais convencional aí. Nós temos um padrão que foi criado por nós mesmos, que se chama estilo Acervo Mais, tá? Então aqui a gente coloca o exemplo de como é a forma que precisa citar o autor daquela fonte da citação indireta que você recolheu, tá? Então, para um autor, como que se coloca? Sempre em maiúsculas, tá? Letras em caixa alta, tá bom? E sempre ao final da frase ou do parágrafo dentro do parênteses. E como que se coloca? Primeiro vem o sobrenome e depois as siglas de nome ou o nome também do meio, um nome composto que seja, então depois as demais siglas. E aí, quando é um autor, só preciso colocar isso, a vírgula e o ano. Quando são dois autores, eu separo os dois autores pela vogal E, depois a vírgula e o ano. 3 autores ou mais, ou seja, 3, 4, 5 ou mais, eu vou utilizar esse termo at all, tá bom? E aí, se atentem lá, ó, tem uma vírgula, at all, ponto, a vírgula e o ano, tá certo? Quando são fontes da federação, ou seja, aqui na nossa unidade federativa, que é o Brasil, eu sempre identifico como Brasil e o ano, tá bom? Quando são mundiais, aí eu coloco a sigla da instituição e o ano, tá certo? Agora, sobre o objetivo. Então, o que precisa conter aqui nessa seção de objetivo, né? Essa seção, ela é composta também delimitada de 30 a 40 palavras, né? Assim como todas estão delimitados os números de palavras. E ela deve, o que precisa conter nela? Deve apresentar de forma direta, objetiva, o que os autores almejam atingir com aquela pesquisa, tá? E iniciar sempre com um verbo no infinitivo, tá bom? Então, revisar, né? Aquele verbo sem a conjugação, tá bom? Agora, o método, que aqui no estudo original, ele consiste sim a seção do método, né? Então, está delimitado entre 50 e 70 palavras. Aí ele vai apresentar o percurso, né? O percurso dele, da pesquisa dele, de forma clara e objetiva, né? Então, ele vai dar o delineamento daquele estudo, né? Então, para estudos onde há obrigatoriedade legal de aprovação do Comitê de Ética, que é o CEP, né, ou conhecido como CEP, os autores devem apresentar o número do certificado de apresentação de apreciação ética, que é o CAE, né? Então, aqueles que foram submetidos ao grupo ali que aprova a questão ética da pesquisa, ele precisa identificar na seção de método o número da certificação dessa aprovação, tá bom? E agora, para os estudos originais em que haja excludente legal de avaliação desse comitê, que são aqueles estudos em bancos de dados públicos, né, de acesso livre, então os autores não devem, eles não precisam submeter a CEP, né, nesse caso, não precisa colocar nenhum número
de certificação, porém, eles devem justificar essa questão na seção do método e apresentar o dispositivo da lei que respalda essa posição, tá bom? Depois, ele também pode citar aí nesse campo, nessa seção, ao final do parágrafo, o autor que fundamenta ou que defende, né, a metodologia que ele adotou, né? O processo que ele empregou ali para montar o seu percurso, que ele caminhou com a sua pesquisa, ele pode, às vezes, se respaldar em algum autor, né, para que esteja bem fundamentado. Então, ele pode ali, ao final, citar esse autor, tá bom? E aí, a mesma coisa, se usar alguma sigla, precisa vir por extenso e depois a sigla entre parênteses, ok? Na seção de resultados, também é delimitado entre 90 e 110 palavras. E aqui, nesta seção, ela consiste em descrever os resultados encontrados, né, das interpretações, aliás, sem interpretações, né, sem interpretações desses autores, e precisa, isso aqui é um ponto muito importante, gente, atender ao objetivo que vocês propuseram no início, na seção de objetivo, tá bom? Então, acontece muito isso, né? De, às vezes, os pesquisadores colocarem um objetivo muito geral e, ao final, não está atendendo ao objetivo geral, está atendendo a um mais específico. Então, se observar essa questão, tá bom? E aí ele vai descrever aqui, seja por pontos quantitativos, né, demonstrando os dados estatísticos e numéricos daquela pesquisa, daquele tema, ou de forma qualitativa, né, descrevendo os desdobramentos, os impactos, variáveis, categorias, né, sobre os dados, tá bom? Agora, nas considerações finais, aqui é para a gente fechar o texto, tá? Então, está delimitado entre 40 e 70 palavras, que são tecidas as impressões, as consequências e os desdobramentos da pesquisa, sempre de caráter científico, tá? Com as palavras dos autores. Então, aqui não é uma seção que cabe citações indiretas, tá? E não pode dar as conclusões, porque aqui, um resumo em anais de evento, ele é um recorte de uma pesquisa maior, que possa estar em andamento ou não, né? E vai ser continuada, vai ser concluída depois com o estudo na íntegra, certo? Então, aqui a gente está fazendo recortes, então não damos as conclusões, apenas utilizamos essa seção para fechar o meu texto, tá? Por se tratar de uma escrita preliminar. As referências de 3 a 6 fontes somente, tá? Então, o mínimo 3, o máximo 6, precisam ser aí dos últimos 5 anos e de procedência, né? Então, de fontes confiáveis, que tem aí uma qualidade e relevância, tá? E precisam estar listadas em ordem alfabética e atender aí ao tema abordado que seja de estrita relevância, tá? Usar apenas de artigos em revista científica, leis podem ser usadas, né? Leis, manuais, guias oficiais, tá? E não notícias, tá? De entidades da federação ou mundial. Aqui nós colocamos um estilo que vocês também vão encontrar no modelo específico lá no nosso estatuto, lá no estudo original, o estilo de citação de fontes de artigos, tá bom? Então, vocês conferem aí, ó, o exemplo de um autor, 2 autores, 3 autores ou mais, tá bom? Ali ao final, né, por exemplo, vamos ali no 3 autores ou mais, né? Então, o que consiste? O sobrenome com a inicial do nome, depois a vírgula et al, o título do artigo, o nome da revista, o ano, depois o volume e a paginação, tá? Pode ser que haja número do volume, né? Todas essas questões. Aqui nós colocamos os exemplos de como citar leis, manuais ou guias de entidades da federação e mundial, tá bom?
Então, como que se cita da federação, que é o Brasil, né? Tá lá, e como se cita de fora aqui da nossa federação, tá bom? Aqui, então, nós temos exemplos de resumos que foram publicados aqui na Acervo Mais, tá? Eu até os separei aqui, gostaria de mostrar a vocês, tá bom? Vamos lá, então, que eu vou pegar aqui. Então, vamos para esse primeiro. Panorama da sífilis no Brasil e dificuldades frente à recente falta de penicilina no mercado, tá? Os autores de Recife que publicaram. Então, vamos pegá-lo aqui. Então, vejam só. Então, ó, eles seguem o cabeçalho, como nós pedimos, corretamente, ó, as 3 palavras, ok, em português, delimitam o tipo do texto, é um estudo original, e aí eles começam a introdução, então, colocando os impactos, significados, abordagens dinâmicas atuais do tema e etc. Aqui o objetivo deles, demonstrar o crescimento da incidência da sífilis no Brasil e as possíveis implicações econômicas, né? Aqui, então, eles utilizaram de uma metodologia em dados públicos, né? O DataSUS. Então, por isso, não precisou do comitê de ética. E aí colocam uma lei que respalda essa postura, ok? Depois, aqui abaixo, eles colocam aí os desdobramentos dos resultados, né? Através dos dados do SINAM, tá? Retirados no DataSUS, e colocam implicações conversando com os artigos que falam sobre implicações da atualidade do tema, entende? Então, muito bom. E aí, ao final, eles fecham o texto falando sobre pontos fundamentais, ok? Depois aqui, ó, colocam sobre as referências, né? Então, 4 fontes. Então, uma da federação, aqui um artigo, outro artigo. Então, uma da federação e mais 3 artigos, tá certo? Agora, vamos a um outro exemplo de um estudo que precisou de comitê de ética. Olha só como que eles colocaram. Olha na seção de método. Ó, a pesquisa tem aprovação do comitê de ética, CEP, sob o CAE e o número do protocolo. Entendeu? Tá bom? E aí eles descrevem aqui também, né, o tipo da pesquisa, tá? Se houve participantes, o número de participantes, então características variáveis, instrumento de pesquisa, como que coletaram e a análise deles, tá bom? Então é isso, tá? Então agora vamos retornar aqui ao nosso slide. Aqui nós separamos os principais motivos de rejeição, tá? Que acontece aqui na Acervo Mais. Então, separamos os 10 principais, tá? Então, primeiro, declaração com assinatura por colagem e digitalizada, tá? Não aceitamos essa questão, fere a questão ética. Igualdade de expressão em resumos na análise antiplágio, fere a questão da cópia, né? Do plágio, que é crime. Falta de documento de CEP, tá? Para estudos com pessoas e animais. Então, alguns submetem estudos que envolveu questionário de pessoas, envolveu grupos, né? E não submeteram a nenhum comitê para aprovar aquela pesquisa, tá bom? Depois, falta de atendimento à estrutura textual da revista, de acordo com cada tipo de texto. Então, resumos que não seguem essas seções que nós pedimos aqui, tá bom? Depois, falta de atendimento à norma de escrita da revista, principalmente sobre questão do padrão Acervo Mais. Então, resumos que recebemos com outros padrões normativos, então, Vancouver, APA, ABNT, e que não segue essa estrutura de escrita da Acervo Mais, tá? Falta de padrão científico, então, com cunho opinativo e sem fundamentação, e também, sempre quando vem assim, tá? Com esse cunho opinativo, eles colocam sempre em primeira pessoa, tá? Também não aceitamos, tá bom? Então, não pode, como é um texto científico, não é um artigo de opinião ou um texto de opinião,
precisa ter, estar fundamentado, tá bom? E fundamentos que haja, fundamentos e proposições que sejam lógicos, que sejam relevantes, que façam uma linha lógica de pensamento, né? Que esteja de fato fundamentado. Depois, metodologia e delineamento da pesquisa confusos ou não identificados. Então, um percurso que não dá para identificar o que foi feito, sabe? Que nós não conseguimos entender o que o autor quer trazer, entendeu? Então, isso acontece bastante. Depois, pesquisa que não responde ao objetivo proposto, tá? Que é um ponto que eu disse lá no início. Informações que não estão interligadas. Gente, isso é um ponto muito importante, tá? Num resumo, até mesmo que seja, por mais que seja um resumo, né? Um texto pequeno, um resumo simples, não é por causa disso, que por ser pequena é pouco escrita, que eu vou jogar assuntos que não façam correlação, entendeu? Não, eu preciso criar ali uma linha de pensamento lógico e que esteja uma coisa interligada à outra. E depois, o meu texto precisa, sim, ter o começo, o meio e o fim, tá bom? Então, é isso. Nós terminamos aqui esta aula sobre o estudo original. Muito obrigada por permanecer conosco e até a próxima.